Eu vou contar um testemunho, mas antes eu gostaria de ler aqui em Gênesis, no capítulo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Falando um pouquinho, pegando carona aí em uma das palavras que a pastora Michele, ela falou aqui uma vez, que o Senhor, Ele traz à existência aquilo que é impossível aos nossos olhos. E Deus ordenou, e tudo que existe no mundo passou a existir, né? E eu quero contar um testemunho que eu estava trabalhando em uma empresa, e eu não estava satisfeita, eu não gostava da função que eu tinha na empresa. E só que eu me dava bem com todo mundo, eu era o braço direito, né, praticamente do meu supervisor, isso com muito pouco tempo de empresa, mas ainda assim eu não gostava da função. Então eu sempre conversava com Deus, que eu estava satisfeita, eu já não queria estar mais ali. E aí eu pedi as contas, né, decidi sair da empresa. E começou, né, a busca por um novo emprego. Eu gosto muito da área social, eu sou formada em serviço social, então eu queria trabalhar com isso, eu queria trabalhar com pessoa e não queria trabalhar de forma remota. E aí busquei muito por isso, falei muito com Deus, e eu sou uma pessoa que eu não tenho muita paciência com o computador, não tenho paciência com redes sociais, e a minha área, quando você vai mandar um currículo, tem muitas segmentações, então tem pessoa em situação de rua, tem criança e adolescente, tem mulher vítima de violência. Então, toda vez que eu tinha que sentar ali naquele computador para mandar o currículo, que é o certo, né? Eu tinha que criar um textinho para cada segmentação. Eu falei, meu Deus, como isso está cansativo para mim. Porque o meu dia, ele é muito cheio. Acredito que o dia de todo mundo aqui é assim. E eu ficava angustiada, porque no final do dia eu nunca conseguia mandar aquele currículo. E eu sou um pouquinho perfeccionista, né? Então tinha que ser um textinho bonitinho para mandar. E eu falava, Deus, como eu tô ficando cansada. Porque chegava no final do dia e eu não conseguia. E aquilo estava se tornando exaustivo para mim, né? E eu pedia muito para Deus fazer diferente comigo. Eu falei, Senhor, eu sei que eu preciso sentar, eu sei que eu preciso mandar esse currículo, eu sei que eu preciso fazer tudo isso, mas está tão exaustivo. E eu chorava, gente, pedindo para Deus fazer diferente comigo. Eu falei, Senhor, faz diferente comigo, por favor. E eu fui indicada para um novo emprego. Seriam eu e mais 2 pessoas. Eu fui a primeira a ser entrevistada. E quando chegou na entrevista, foi muito diferente. O Senhor, Ele mudou a ordem das coisas. A entrevistadora mais falava do que eu falava. Eu falei poucas palavras e ela já disse que gostou muito das minhas ideias, das minhas propostas, e eu não falei quase nada. E ela falou muito do serviço para mim, e no final da entrevista, ela olhou para mim e perguntou se eu precisava pensar para dar o sim para ela. Então, assim, a ordem das coisas se inverteu. Eu fui embora com ela esperando o meu sim, ao invés de eu ir esperando o sim dela. Então, tudo aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus. Aí hoje eu faço parte da secretaria, eu sou uma das responsáveis da secretaria do Circo Escola de Diadema. Então toda essa parte social sou eu que cuido, toda essa parte social eles direcionam para mim. Então assim, Deus, Ele fez conforme eu pedi, né? Porque isso batia com os planos dele. Então se o seu coração deseja algo que está de acordo com o coração de Cristo, vai acontecer. Só peça a Deus para que você entenda o processo, para que você entenda a sua parte nessa parcela, porque eu também demorei um pouquinho para entender a minha parte. E o Senhor, se estiver de acordo com Ele, Ele vai fazer aquilo que você deseja. Amém? Porque Ele inverte as coisas, Ele não considera protocolos, Ele faz a maneira dele, porque Ele é Deus. Então, quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer, não importa como. Amém?